Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa queridíssima Univale. E hoje recebemos aqui a professora Gláucia, vou conferir o nome todo dela, Gláucia de Oliveira Cis, tá pessoal? Ela é antropóloga pela Federal de Santa Catarina, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, pós-doutora pela Universidade de Lisboa e também pela Unicamp, professora da nossa querida Univale, mas tem um detalhe, deixei para falar no fim. Ela concluiu a sua graduação em Ciências Sociais aqui na Univale, portanto é nossa egressa. É uma pessoa muito especial que trabalha com mulheres e migração, e esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje, as mulheres e a migração. Professora Gláucia, muitíssimo obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o convite. Espero que você goste de estar conosco aqui e nos oferecer os seus conhecimentos, a sua experiência. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz e espero ter uma prosa muito boa contigo, como sempre é quando eu te encontro. Ai, que bom, querida, eu também acho, eu digo mesmo. Bom, Gláucia, eu gostaria de começar, como sempre começamos aqui, perguntando assim, quem é a Gláucia por ela mesma? Então, eu gosto de dizer que eu sou migróloga migrante. Explica pra gente o que é isso. É que eu sou natural de Governador Valadares, né? Então, eu venho de uma família de imigrantes, né? Mas a migração não era uma questão para mim até eu migrar para Santa Catarina para fazer mestrado em antropologia. E quando eu estava fazendo a entrevista para o mestrado, a minha orientadora, que viria a ser minha orientadora, perguntou para mim, mas por que você vai estudar mudanças na sexualidade feminina se tem um fenômeno da migração lá em Valadares? Aí eu olhei para ela e falei assim, mas eu nunca tinha pensado nisso, né? Então eu gosto de dizer que eu sou migróloga migrante porque a migração, o meu processo de migração me levou a pesquisar a migração, né? E a compreender esses deslocamentos. E desde então, eu fui para Santa Catarina fui para Campinas, e eu costumo dizer que eu vou onde os migrantes estão, né? Então, já fui para os Estados Unidos pesquisar os valadarenses nos Estados Unidos, depois acompanhei esses migrantes indo para Portugal, para a Espanha, para a Itália. Então, eu acho que eu fico confortável dizendo que eu vou aonde os migrantes estão. Muito bem, diria, o artista vai aonde o povo está, né? Então, pronto. Temos aqui, e é interessante, né, porque muitas das vezes nós não percebemos aquilo que está mais próximo Sim. da gente, né? Então, quer dizer, é um fenômeno conhecido para todos e para todas, o fenômeno da migração em Governador Valadares, mas, no entanto, parece que algumas pessoas passam ao largo disso, né? Mas não foi o seu caso, pelo menos desde então, né? Mas, Gláucia, eu acho que é interessante, né? Porque a gente está falando aqui com um público de futuros alunos, futuras alunas, os nossos telespectadores são muito variados. Muita gente fala sobre migração aqui Exatamente. no Governador Valadares. Mas conta pra gente, assim, o que é a migração? Então, na realidade, quando a gente fala de migração, a gente está sempre falando de deslocamento, né? De mudança. Então, a gente pode falar de migração de uma pessoa que sai de um bairro para o outro, certo? Claro. De uma pessoa que saiu de uma cidade para outra, né? E são todos migrantes, né? E sempre que você muda, envolve uma adaptação, né? Seja um novo lugar, seja novos costumes, seja uma nova língua, no caso da migração internacional. Então, quanto maior a distância, né? Claro. mais implicações tem nesse deslocamento. Então, a gente costuma dividir, né, entre migração interna, aquelas migrações que acontecem dentro do país, e tem uma forma de chamar que você chama de imigrante, né? Aquele que aquele que chega, e de emigrante, aquele que sai, né? Então você fala a emigração de brasileiros para o exterior, a imigração de sírios para o Brasil, por exemplo. Mas isso não, mas no mundo contemporâneo, como as pessoas vão e vêm, hoje em dia é difícil você definir quem que é imigrante, quem que é emigrante, né? Claro. Mas essa foi uma definição que se usou durante muito tempo, né? Mas tem tentativas de cercar esse fenômeno. Então, por exemplo, a ONU costuma definir que se chama migrante aquela pessoa que ficou mais de um ano em determinado local.
né, durante mais de um ano, um período de tempo, utilizando a escala de tempo para definir a migração. Tá. Então, tem gente que vai trabalhar em Ipatinga e volta todo dia. Essa pessoa faz um tipo de migração, mas não é essa migração de mudança. A gente chama de uma migração pendular, vai e volta todo dia. Tem gente que migra para trabalhar numa colheita. Então, essa é uma migração sazonal, que é só numa época do ano, né? Então, nós temos várias formas de circular no mundo contemporâneo. Todas essas formas são migrações, né? E me diz uma coisa, desculpa cortá-la. Não, de forma alguma. E quem vem de Belo Horizonte para lecionar em Governador Valadares no trem? É uma migração pendular. Pronto. Então eu sou um migrante pendular. Você é um migrante. Pronto, já estou conhecendo. Sou um migrante pendular. Muito prazer, Bernardo Gomes Barbosa Nogueira. É que, na realidade, não sabia a gente não costuma nominar. Exato, né? exato. Mas tem uma forma de compreender cada um desses deslocamentos. Por exemplo, quando você trabalha com profissionais altamente qualificados, trabalhando no exterior, você não chama ele de imigrante, você chama ele de expatriado. Né? Então, são pessoas que vão... Os jogadores de futebol, por exemplo, não costumam ser chamados de imigrantes. São chamados jogadores, eles estão em situação de mobilidade, porque eles vão e voltam, né? Estão na Europa, estão no Brasil, né? Um deslocamento de um vai e vem constante. Né? Então, mas por que é importante tentar definir? Né? Porque quando a gente fala de migração, e principalmente no caso da migração de brasileiros para o exterior, a gente está falando de um tipo de migração muito específica, né? É uma migração de trabalhadores, é uma migração voluntária. As pessoas vão porque querem ir, né? Podem estar precisando de ir pelos mais variados motivos. E que é diferente de pessoas que migram forçadamente. Gente que foge de guerra, gente que foge de desastre ambiental, gente que foge de perseguição política. Então, por isso que é importante a gente definir a migração, para a gente poder situar de que migrante que a gente está falando. Porque migrante é uma coisa, refugiado é outra. Exatamente. Né? Então, essas implicações são bem necessárias, eu concordo contigo, porque isso vai envolver também os direitos das pessoas em tal ou qual país. Né? Exatamente. Que são as relações de direito internacional. Né? Essa área é boa para ti. Né? Bom, mas vamos no nosso tema aqui, né? Porque a gente sabe que você pesquisa, né, essa migração e trouxe a questão das mulheres para ela, né? Então, assim, diz pra gente, Glaucio, assim, como que esse fenômeno da migração impacta a vida das mulheres, como que isso toca a vida das mulheres? Sempre foi assim? Sempre houve migração de mulheres? Enfim, diz pra gente esse encontro, assim. Eu vou tentar dividir essa pergunta em duas partes. Porque ela é enorme, grande, né? Quando eu estava falando dos diferentes tipos de migração, né, e eu dei o exemplo das migrações de guerra, de refúgio, né, pessoas que refugiam, e das migrações voluntárias, esses deslocamentos, tanto os voluntários quanto os involuntários, o refúgio, eles envolvem homens e mulheres. Eu vou começar dizendo isso. Né? Por que eu vou começar dizendo isso? Porque se você se lembrar dos livros de história que você estudou, né, ou de alguma matéria de jornal que você viu, você vê o migrante e o refugiado sempre no masculino. Né? Então eu vou começar problematizando isso. Né? Vou começar dizendo que mesmo nas migrações históricas, embora elas tivessem a presença de homens, elas sempre aconteceram com as mulheres participando desse processo. E por que é importante dizer isso? Né? Porque quando eu falo o migrante, ou refugiado, né, e narro a história a partir deles, eu não percebo que junto com eles vieram mulheres, vieram crianças e fizeram a história da migração. Né? E eu vou te dar 2 exemplos disso, né, que eu acho que fica legal. Muita gente aqui, que é em Valadares, já foi para Nova York. Sim. Mas talvez pouca gente aqui tenha ido no Museu de Ellis Island, que é um museu que tem na ilha de Ellis, que é onde tem a Estátua da Liberdade. Quem não foi, recomendo que vá, que é um lugar lindo. Tá? Por que eu recomendo que vá? Porque lá foi um lugar que, para mim, ficou muito visível isso que eu estou dizendo para vocês, que a migração, as mulheres participam da migração. O museu é lindo. O museu é onde recebiam os migrantes até a década de 40, porque até a década de 40, grande parte dos migrantes chegava de navio, seja nos Estados Unidos,
seja no Brasil, que também recebeu muitos imigrantes, aqueles que chegam. Viu para que serve a definição? Então, o que acontecia? Quando eles chegavam, esses navios chegavam homens e chegavam mulheres, né? E quando chegavam os homens, tinha aquelas perguntas da imigração, como tem hoje, só que eram papéis, né? Sim. Tinha aquela mesa com os senhores para fazer as perguntas. Para os homens, o que eles perguntavam? Você tem trabalho? Para as mulheres, o que eles perguntavam? Você é casada? Oh my God. Oh my God, né? O que eu quero te dizer com isso, né? E que eu acho muito interessante para a gente pensar. Duas coisas. Uma, que as mulheres já migravam no final do século XIX, início do século XX, estou falando isso há mais de 100 anos, né? Já migravam em outros momentos, mas estou me retendo nesse. Mas outra, que essa migração já era vigiada. Quer dizer, se ela viesse casada ou com uma carta de casamento, não havia desconfiança sobre a circulação dela, se ela estava vindo para entrar em redes de prostituição. Já naquela época, se tinha desconfiança sobre as mulheres nas redes de prostituição, né? No risco, né, de migrar sozinha, em nome da moral e dos bons costumes e da família. Então, eu começo com esse exemplo para a gente ver que a migração é atravessada, eu gosto de dizer isso, o gênero, né, atravessa a migração, porque os homens e as mulheres migram de formas diferentes. Claro, né? Claro. Então, as mulheres vieram para trabalhar, mas elas tinham que ser casadas. Nossa. Ou noivas. Então, é uma forma de controlar a migração feminina. Tá certo. Então, além das dificuldades de sair do seu país de origem, elas tinham as dificuldades de entrada. Claro, né? claro. E aí a migração é narrada como masculina. Sim, definitivamente. Certo? Esse é um exemplo, é um exemplo. É né? um dos, imagino que vários, né? Mas vou te dar um outro que eu acho bem interessante, que vale aqui para o Espírito Santo, para Minas Gerais e vale para o sul do Brasil. O Brasil teve uma imigração, assim como nos Estados Unidos, de italianos, alemães, que vieram para trabalhar aqui no final do século XIX. Foi uma migração grande para substituir, né, dentro da política do Brasil, de substituição dos escravos recém-libertos, uma política de branqueamento. Que a gente pode falar disso outro dia, hoje não dá. Sim. Mas o que é interessante da gente pensar? Quando esses imigrantes vieram, essa migração era uma migração familiar. Eles queriam famílias para trabalharem nas lavouras. Mas como que essas pessoas eram registradas? Pelo nome da família. A família do Sônego, a família do Venturini, a família do Fantin, né? O senhor. Então, eu fiz uma pesquisa em Criciúma, vieram 22 famílias, todas vieram com o nome do senhor, né, do marido, né, senhor Sônego, senhor... E quando morreu uma pessoa no navio, aí veio a viúva do Sônego, não tinha o nome dela. Ai, meu Deus. Aí você fala assim, mas qual o problema, né? Era viúva mesmo. O problema é que a história não relata que chegou junto com essas pessoas, chegou também uma mulher. Claro. Né? E a história também não relata que essa migração, então, era uma migração familiar. Se era uma migração familiar, as mulheres trabalhavam tanto quanto os homens na lavoura. Claro. Né? Então, o que esses dois exemplos tentam demonstrar, e eu espero que esteja sendo claro. Claro, né? claríssimo. Que, embora homens e mulheres migrassem, e mais homens migrassem do que as mulheres, por causa das condições, né, das normas de família existentes nos países de origem, né, mesmo quando elas migravam, elas durante muito tempo ficaram invisíveis nos estudos de migração, seja na história, seja na antropologia, seja na sociologia. Né? E ao ficarem invisíveis, né, você narra a migração de uma perspectiva que a gente chama do self-made man. Né? É o homem desbravador que foi lá e conquistou a terra. Então, é uma forma masculina de narrar a migração que invisibiliza a presença de mulheres, de idosos e de crianças. Eles eram minoria? Eram, mas eles estavam lá. Claro. Eles estavam na hospedaria dos imigrantes na Ellis Island e estavam na hospedaria dos imigrantes aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Então, eles fizeram parte da história da migração. Claro. E durante muito tempo, eles ficaram invisíveis.
né? Nossa, Gláucia. Então, essa é a primeira parte da história. Olha, assim, eu te ouviria aqui muito tempo. A gente precisa fazer um intervalo, mas eu queria só dizer uma coisa, assim, né? E eu acho que é interessante essa conversa. É mais um retrato, a migração é mais um retrato da histórica exclusão das mulheres. Exatamente. Quer dizer, a exclusão das mulheres é um dado. Sim. Aí a gente retrata isso olhando para a migração. Sim. Com esses apagamentos, essas invisibilidades. A gente vai continuar falando disso. Eu convido você a estar conosco no próximo bloco. Vamos continuar aqui com a professora Gláucia, trazendo essas questões interessantíssimas que nos ajudam não só a compreendermos o fenômeno da migração, mas também percebemos a necessidade de olhar para esses esquecimentos históricos que, por vezes, fazem com que a gente não conheça a história de verdade. Eu espero vocês e até breve. Obrigado. O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? Então, a questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos. A construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A gestão integrada do território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a gestão integrada do território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar
todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do nosso Questão de Direito, né? Nosso programa do curso de Direito da linda e querida Univale. E hoje também estamos aqui com a também linda e também querida professora Gláucia, que vai nos dizer agora, professora, qual que é a importância de nós olharmos a migração sob a perspectiva das mulheres? Então, como eu ia dizendo, o fato de você não ter uma perspectiva de gênero para pensar a migração, que é olhar a migração como sendo construída por homens e mulheres, né, tirou as mulheres da história das migrações, né, invisibiliza as mulheres. A gente costuma dizer, chama gender blind, né, uma invisibilidade de gênero, uma cegueira de gênero. E qual a importância de perceber isso? É perceber as mulheres na história das migrações, nos movimentos migratórios, é perceber que elas, assim como os homens, se aventuram, perceber que elas têm projetos migratórios, perceber que elas se inseriram no mercado de trabalho e construíram, né, fizeram parte desses processos migratórios. Então, nas migrações do passado, elas foram trabalhar nas fábricas, ou no caso do Brasil, elas foram trabalhar nas lavouras juntos com seus maridos. Então, perceber as mulheres na migração é perceber como que elas fizeram parte dessas histórias, né, e trazer essa contribuição, né? Não apenas qualitativa, mas também quantitativa. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, desde a década de 30, as mulheres eram a maioria nos fluxos legais para os Estados Unidos, não nos irregulares. Olha só. Então, não é só uma questão quantitativa, Claro, é uma questão de invisibilidade mesmo. Claro. Tá? E aí, por exemplo, no caso das migrações recentes, né, você teve, a partir da década de 70, o que a gente chama de feminização dos fluxos, né? Em função das mudanças nos sistemas produtivos, as mudanças da sociedade capitalista, você tem um aumento da demanda por trabalhos que a gente chama trabalhos no setor de cuidados, seja no serviço doméstico, seja no cuidado de idosos, seja no cuidado de crianças, nos países do norte, né? Nos países do norte global. Então, você tem um aumento da demanda por emprego doméstico, por exemplo. Uhum. Um aumento por demanda por babás. Então, não é à toa que as valadarenses vão ser house cleaners nos Estados Unidos. Se torna um nicho de mercado de trabalho para os brasileiros e para outros latinos, né? Então, a gente costuma dizer, né, nós feministas, que para que as mulheres do norte global pudessem ir para o mercado de trabalho, elas precisam, né, que as mulheres do sul global vão trabalhar nas suas casas como babysitters, como house cleaners, como cuidadoras de idosos, né? Então, a inserção das mulheres, a feminização dos fluxos migratórios, né, também expressa uma maior flexibilidade do mercado de trabalho e um trabalho precário, né, um trabalho precarizado, né? Não é um trabalho simples, né? Não é simples no sentido, não é um trabalho regular, né? Essas pessoas não têm carteira assinada, embora as brasileiras tenham conquistado a carteira assinada, né, no Brasil, as trabalhadoras domésticas. Sim, sim. Em grande parte dos países europeus, o trabalho doméstico não é regularizado, nem nos Estados Unidos. Acho que nos Estados Unidos, alguns estados regularizaram o trabalho doméstico, não todos. Então, é um trabalho que é precário. Claro. Mas é importante que a gente comece a dar visibilidade às mulheres nos fluxos migratórios para demonstrar o impacto deste trabalho nas migrações internacionais. Por quê? Porque esses trabalhos revertem-se de remessas para os países de origem. Então, por exemplo, as filipinas que vêm trabalhar em São Paulo como empregadas domésticas, mandam as remessas para as Filipinas para cuidar dos seus filhos, para cuidar dos seus parentes. As brasileiras que vão para os Estados Unidos trabalhar de house cleaner, mandam remessas para cuidar dos seus filhos, para pagar a faculdade, para pagar pensão, para ajudar os seus pais. Então, tem um impacto econômico o trabalho dessas mulheres como migrantes, né, nos projetos migratórios com seus companheiros, quando tem companheiros na construção das casas, em montar um negócio. Então, não é
não é de pouca monta a participação das mulheres nos fluxos. Claro. Né? Então, essa é a importância da gente ver as mulheres nos fluxos migratórios. Extremamente relevante, como sempre. Tá. E uma coisa que eu queria comentar, né, Glaucio, assim, até quando a gente está falando do movimento feminista, né, no caso aqui a migração, a gente precisa ter um olhar decolonial também, porque Exatamente. Infelizmente, né, a história da colonialidade ela vai se repetindo. Exatamente. Uma vez que para as mulheres do norte se colocarem de maneira livre, né, de alguma maneira, alguém tinha que suprir por conta ainda de uma sociedade sustentada no patriarcado, porque Exatamente. poderia ser o homem fazendo essa função. Poderia. Mas se a gente começar nessa prosa, nós vamos para outro caminho e eu quero te ouvir mais. A gente pode conversar disso outro dia. Tá? Claro, eu adoraria, sempre. Acho que não dá. Mas eu acho que é importante isso que você levanta, porque na realidade a migração ela ocorre marcada por esses processos de racialização e de estigmatização. Ou seja, dizendo de um modo mais fácil, né? Quando homens e mulheres migram do Sul, e eu estou chamando do Sul global, claro, né? Todos os países da América do Sul, da África, da Ásia, estão abaixo da linha do Equador, mas aqueles que simbolicamente também estão abaixo, porque o Haiti está acima do Equador, mas ele é considerado Sul global. Então não é só uma fronteira geográfica, mas os países que estão nessa posição, né, de subalternidade em relação ao norte global. Então essas mulheres e esses homens, eles têm um lugar nesse mercado de trabalho, né, que a gente chama um mercado secundário de trabalho, que é um mercado de trabalho flexível, é um mercado de trabalho de alta rotatividade e é um mercado de trabalho que reserva certos serviços para homens e para as mulheres. E para as mulheres, além dessa rede transnacional de cuidados, né, cuidado de criança, idoso e serviço doméstico, você tem também o trabalho nos mercados do sexo. Então, além de racializadas, quer dizer, todas as mulheres que vão para o norte global, elas se tornam não brancas, mesmo que se achem brancas, né, se considerem brancas, elas também são sexualizadas. Então, as mulheres brasileiras, quando estão nos Estados Unidos ou na Europa, elas são olhadas por este olhar colonial, né, que percebe essas mulheres também como disponíveis para o sexo. Então, além das dificuldades de inserção no mercado de trabalho, elas também têm que negociar, em alguns contextos, com o preconceito e com a discriminação. Então, estudar a migração de mulheres é importante, né, dar visibilidade à presença das mulheres nos fluxos migratórios é importante, também como uma forma de combater um preconceito à circulação das mulheres contemporâneas. Claro. Porque, se você se lembrar, no bloco anterior, eu falei que quando as mulheres migravam sozinhas, perguntavam para elas, na fiscalização, se elas eram casadas. Claro. A suspeita de que elas podiam integrar redes de tráfico de mulheres, de prostituição. Hoje, nós estamos em 2023, as mulheres que migram sozinhas, que vêm do Sul, elas ainda correm o risco de serem perguntadas se elas têm condições de ficar no exterior, se elas não estão integrando redes de tráfico, se elas são jovens, né, solteiras e do Sul global. Por qualquer suspeita da fiscalização, elas podem ser interpretadas, né, interpeladas por essa suspeita. Não estou aqui discutindo o tráfico de pessoas, tá? Que é uma outra discussão. Claro. Mas essa desconfiança que paira sobre as mulheres quando elas estão circulando. Então, para as mulheres e para os homens circularem, é diferente. Claro. As dificuldades das mulheres, desde o momento de saída, né, negociar com a família, né, todo o contexto da partida, né, até o contexto da chegada, é uma outra forma de circular. Tanto é que os homens, quando migram, contam muito mais com os amigos do que com os parentes. As mulheres, quando migram, elas, em geral, têm um parente, um tio, um primo para receber. Isso não quer dizer que aqui em Valadares, que é um lugar que tem todo um conjunto, toda sorte, né? todo um aparato de redes migratórias, não tem mulheres que migraram para casa de amigas, né? É porque os padrões mudaram. Mas essa é uma forma de circular, né, que garante uma proteção às mulheres. Nossa. Então tem diferenças nesse processo migratório. Glaucio, assim, o que eu percebo, né, é que você tem
dentro desse tema, né, uma possibilidade enorme de abordagens, porque quanto mais você caminha dentro do processo de estudo sobre a migração e está próximo das mulheres, isso te dá um cabedal de informações enormes, inclusive sobre a própria formação histórica, tanto do lugar de saída quanto do local de chegada, enfim, e tantas outras questões sociais que te encantam e nos encantam porque nos ajuda a conhecer mais. Eu quero que você me faça uma gentileza. Nós estamos chegando ao fim. Ai. Isso é uma coisa que eu vou mexer nesse tempo do programa porque não tem condição. Mas é o seguinte, primeiro eu queria que você nos contasse um caso, seja na academia, seja na sala de aula, seja nas suas pesquisas, mas um caso que você considera interessante, que te marcou e que tenha relevo de pesquisa e que esteja próximo a essa temática que nós estamos conversando hoje. Então... Aqui é o lugar dos causos. O caso tem que ser curto, né? Eu vou contar um caso curto, então, que se refere a homens e mulheres na migração, tá? As mulheres brasileiras têm mais facilidade no mercado matrimonial, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Elas se casam mais com norte-americanos, se casam mais com portugueses ou com alemães, tá? E os homens têm mais dificuldade de se inserir, casando-se com brasileiras ou com estrangeiras. Com estrangeiras. Quando eu estava começando a fazer pesquisa, eu tinha menos experiência, eu entrevistei um senhor que tinha ido para os Estados Unidos na década de 60. Uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito respeito por ela, já faleceu, inclusive. E aí ele começou a me contar que tinha se casado com uma norte-americana, que ele morou muito tempo nos Estados Unidos e que ele gostava muito dela, mas que o casamento não deu certo. E ele com aquele sotaquezinho bem mineiro, assim, né? E casou acho que 10 anos, tinha filho e tal. Eu falei, mas o que aconteceu, né? Ele, não, assim, ela era uma pessoa muito boa, mas a americana é muito mais fria, a americana é muito mais ríspida, não foi ríspida a palavra, muito mais direta, então ela não gostava do jeito que eu chamava ela. Eu falei, mas como que você chamava ela, né? O que aconteceu? Eu queria chamar ela de minha honey, meu docinho de coco, e ela ficava brava e falava, eu não sou um objeto sexual. E aí, quando ele começou a falar isso, ele começou a chorar. Oh, meu Deus! Porque ele gostava da mulher, claro, né? Claro. E eu não sabia o que fazer, porque eu tinha pouca experiência de pesquisa, estava começando a fazer pesquisa. Eu falei, não, o senhor se acalma, você quer um copo d'água e tal. E ele, não, mas se veja bem, eu só queria chamá-la de minha honey, meu docinho de coco. E assim, para mim, ele falou aquilo com uma dor, né? E para mim foi tão... me fez aprender tanto sobre as diferenças de gênero na migração. Claro. E sobre... Ele era um homem que vinha de uma outra sociedade, já era um cara mais velho, né? E que não acompanhou, obviamente, o movimento feminista, nem as mudanças que estavam acontecendo na sociedade. E muito menos sabia que nos Estados Unidos chamar uma mulher de meu docinho de coco ofendia o seu lugar de gênero, né? Então, o que parece uma anedota, na realidade eu aprendi muito com essa anedota, né? Porque ela me diz das diferenças de gênero na migração. E os homens sofrem muito quando migram, nesse sentido, porque eles sentem perda de poder. Porque as mulheres ganham espaço na sociedade de imigração. Claro, claro. Tem mais direitos. A gente podia criar um programa de facilitação da migração de nós homens, para que a gente possa sofrer bastante e ver se melhora um pouquinho. Quem sabe, né? Olha que coisa legal. Isso podia ser um projeto social. Podia ser um projeto. Tanto é que tem uma anedota, a última anedota, que os homens relatavam para mim em tom de queixa. Eles falam assim, aqui nos Estados Unidos, não sei se é essa a sequência certa. Em primeiro lugar, a mulher, está acabando. Em primeiro lugar, a mulher. Em segundo lugar, a criança. Em terceiro lugar, o idoso. Em quarto lugar, o cachorro. Em quinto lugar, o homem. Olha. E eles contavam, isso é uma piada, né? Mas eles contavam isso em tom de queixa, porque, afinal de contas, lá eles não podiam fazer nada. Qualquer coisa, ele chamava o 911. Lá eles não podiam fazer aquilo que naturalmente Lá eles não podiam bater nas mulheres, bater nos filhos. Quer dizer, não estou dizendo que todos os homens fazem isso. Claro, mas estou dizendo que tem uma sensação de que lá é uma sociedade que tem direitos, ou que os direitos têm que ser respeitados e aqui não, né?
Tá claro. E não quer dizer que aqui seja assim, né? Mas estou dizendo Por que favor. essa sensação, né? Então, o relato dele e essa piada me dizem muito das relações de gênero na migração e das diferenças entre homens e mulheres no processo migratório. Nossa, Glaucia, assim, primeiro, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua aula, mas sobretudo pela delicadeza com que você ensina essas questões. Sim, eu estou muito grato pelo aprendizado, sobretudo, e também para dizer para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras, que essa questão de gênero é uma questão que é de responsabilidade de todos e de todas, né? Seja homem, seja mulher. E quando você traz essa dificuldade dos homens se portarem de maneira equilibrada Exatamente. fora do país, eu quero finalizar dizendo uma coisa, espero que você concorde. Essa queixa deles diz muito mais deles do que do país onde eles estão. Quer dizer, esse incômodo que causa a eles diz muito mais deles, e nesse caso, de mim, que sou também um homem e tenho todos os dias o compromisso de ser melhor do que ontem. E quando a gente passa para o público conhecimento como esse, eu acho que a gente torna o mundo melhor. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Espero que você volte. E, queridos, queria deixar um grande abraço para todos e todas que nos acompanharam até agora, convidá-los a continuar acompanhando os nossos programas e convidá-los para o nosso próximo programa que logo entra no ar. Muitíssimo obrigado pela presença, pela companhia e até a próxima. Valeu!